Fala pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no canal da Libertadores. Está começando a Conmebol Libertadores 2023 e aqui no canal da Libertadores a gente vai ter muito conteúdo sobre a competição. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa as notificações porque vai ter muito podcast, muito bate-papo legal como este aqui, 45+3, que é o podcast da Libertadores da América. E hoje, o meu convidado, ele é muito especial. Ele já disputou Libertadores por várias equipes. E agora, com o Internacional. Tô falando dele. Mano Menezes, tudo bem, professor? Bem, prazer estar falando contigo, né? Principalmente falando sobre Libertadores. Que é bom estar de volta, né? É bom voltar, uma competição... né? A competição do nosso continente, a mais importante, e a gente está se preparando para atender a expectativa do torcedor colorado. Você já chegou quase lá, né? Com o rival, né? Não vamos falar do rival, mas vamos falar da tua experiência. Foi uma experiência boa, né? Você era um treinador jovem, né? Você era um treinador que estava, né, alcançando já teus primeiros passos e enfrentou um Boca que era complicado, né? Foi a minha primeira Libertadores, né? E, sem dúvida nenhuma é um adversário final assim grandioso, né? Era o Boca de verdade, aquele que era muito difícil de bater. Sei até a escalação para não ter problema escala nenhum. Aí pra gente, eu lembro, eu sei que você vai escalar. É Caranta, Ibarra, Cata Dias, Morel Rodrigues e Clemente Rodrigues, Batalha, Ledesma, Nery Cardoso e Riquelme, Sua Excelência, Palácio e Palermo. Era um timaço. Era um timaço. E em Porto Alegre foi o primeiro jogo... Não, o primeiro jogo foi na Argentina. Foi na Argentina. E aí já sim. foi difícil lá, né? O resultado já foi difícil. Né? O jogo veio... A decisão veio decidida, né? Viemos cumprir porque você perde num primeiro jogo de 3-0, sempre é muito difícil você reverter, ainda mais contra um adversário daquela grandeza. Mas a campanha foi muito boa, né? Depois fiz uma campanha também muito boa com o Corinthians. Sim. Acho que a gente tinha um time para ser campeão. Fizemos a melhor campanha da fase de grupos toda, só que cruzamos com o Flamengo. E numa decisão de times grandes, clubes grandes, com camisa, com tradição, perdemos 1-0 no Maracanã, ganhamos 2-1 no Pacaembu, mas aí tinha o gol fora de casa e acabamos sendo eliminados. Era uma época que o regulamento tinha esse gol qualificado e ele era bem complicado, né? Mas foi também uma campanha boa. E é assim, né? Joguei com o Cruzeiro, cheguei nas quartas. Você chega diferente? Você chega muito mais preparado? O técnico não é só o técnico, né? O técnico é a equipe dele, né? O Internacional volta a jogar uma Libertadores depois de algum tempo. Nós estamos num processo de remontagem de clube, de time. Desde que eu cheguei aqui, e ainda não completamos um ano, e cheguei em abril do ano passado, nós devemos ter tirado 18 jogadores do elenco, reduzimos folha, era necessário fazer isso, enxugamos, agora estamos buscando acrescentar alguns nomes com credencial exatamente para poder atender essa expectativa, estar à altura da competição, para se juntar aos jogadores que temos, que são de ótima qualidade, já mostraram isso no Campeonato Brasileiro do ano passado, e para que o time seja um time maduro. A competição exige maturidade, né? Não é só jogo de futebol jogado com a qualidade que os jogadores têm. Tem muitos momentos importantes da competição, tem estádios dificílimos de você jogar, ambientes que exigem muito mais do que o jogo em si, e é isso que nós estamos procurando fazer bem. Se a gente voltar no tempo, a tua chegada aqui em abril do ano passado, era um Internacional que passava por algumas dificuldades, tinha um elenco muito inchado, tinha uma folha muito grande, passava por algumas eliminações, por exemplo, na Copa do Brasil, que ninguém esperava pelo Globo, né? Era um momento difícil. O teu trabalho ele foi muito mais assim do que vencer o jogo do final de semana, era esse trabalho de reestruturar uma equipe para aí sim você pensar no jogo e vencer o fim de semana, mas tendo que vencer o jogo no fim de semana, né, mano? Porque resultado rege muita coisa, principalmente o comentário.
Não, a chegada, quase sempre o treinador chega, quando chega em meio a um trabalho, chega porque o time está passando por dificuldades. Senão, não há a troca do treinador anterior. Então, o Inter tem nos remanescentes, e tinha na época, um grupo de muito boa qualidade técnica, né? Mas ainda não tinha uma identidade de jogar. Então, a minha primeira preocupação foi dar a identidade à equipe, um jeito que favorecesse aos jogadores que tínhamos como característica, porque eles já estavam aí, nós não iríamos contratar mais jogadores, isso nem o regulamento do Campeonato Brasileiro naquela hora permitia, né? A janela estava fechada. Então nós encontramos uma maneira de jogar, felizmente ela surtiu efeito e trouxe resultados positivos imediatamente. E isso dá uma tranquilidade, sem dúvida nenhuma, para você ir melhorando aos poucos. Foi o que a gente fez. Ainda tivemos uma eliminação para o Melgar, que eram umas quartas de final de Copa Sul-Americana. Né? Foi um pouquinho duro, porque não esperávamos, né? Muita gente apontava o Inter como favorito, né? Naquele momento já poderíamos estar sendo colocados sim nas equipes que podiam disputar o título, e que se tivéssemos passado, é bem provável que teríamos chegado à final, porque a equipe vinha crescendo na sua confiança, no seu jeito de jogar, no rendimento dela como equipe dentro do campo. Mas essa é uma comprovação de que o trabalho já é um bom trabalho, porque se tivemos 3, 4 percalços durante esse período todo, sempre no jogo seguinte tivemos resposta positiva, com vitória, com resultado que mostra que essas coisas acontecem no futebol. Então a gente tem que saber entender, avaliar bem as circunstâncias e sempre corrigir aquilo que precisa ser corrigido, mas seguir em frente nessa montagem de trabalho, né? A gente no Brasil tem um pouco de dificuldade de, quando quer, de entender que é necessário um tempo para trabalhar, né? Para solidificar coisas, para trazer acréscimos a um trabalho que se iniciou bem e que agora é a hora que estamos tentando fazer isso. Então é pé no chão, cabeça no lugar, cabeça fria, embora o futebol seja essa paixão grande, embora o Inter tenha uma pressão maior, porque como outros clubes brasileiros faz algum tempo que não conquista um título. Então o torcedor acha que sempre que você perde uma partida, o mundo caiu, né? É duro, é ruim perder, é péssimo perder, sim, mas nós não somos a melhor equipe do mundo, nós temos que entender que de vez em quando você tem um resultado negativo, você tem que conviver com ele e no próximo jogo estar preparado para responder forte, como a gente tem feito nesses últimos meses. Hoje a discussão ela é muito nesse lugar, assim, eu estava prestando atenção no que você estava falando e me veio muito essa coisa assim, hoje é importante você ter um trabalho e que você tenha uma linha com a sua direção, de que é importante você se reestruturar, montar uma linha de trabalho e não só o resultado. Hoje você sente isso da direção, do presidente Barcelos, que esse trabalho ele tá andando, ele chega numa Libertadores diferente do que era o ano passado nesse trabalho de reconstrução. É assim que você quer trabalhar hoje? Ou é essa discussão que tem que ser feita hoje, até mesmo no futebol brasileiro? Penso que essa discussão já está sendo feita no futebol brasileiro, só que às vezes, para alguns casos, ela é esquecida. Acho que ela tem que ser uniforme, ela tem que ser para todos, né? Porque se é para o Palmeiras, vamos dizer assim, e que vem produzindo resultados maravilhosos com um trabalho muito bom, ela também deve ser para o São Paulo, que está ali do lado e que ainda não está conquistando, mas vem chegando próximo de conquistar. Ela tem que ser para o Internacional, que vem de alguns anos de dificuldade, mas começa a organizar um trabalho. Porque, para mim, o que é determinante para você ver se alguma coisa está sendo bem conduzida, não. É quando você faz o balanço final da temporada e chega-se à conclusão de que avançamos um pouco. Não avançamos tudo que queríamos. Não é só taça na mão. Não é, porque não é possível ter taça para todo mundo. Tem taças, sim, geralmente para um só em cada lugar, em cada campeonato, né? Então, assim, olhamos para trás, quando terminou o ano passado, dizemos, avançamos.
Não vamos começar o próximo ano da estaca zero como às vezes a derrota te obriga a fazer, a terra arrasada de que não serve. Aí você fica andando em círculos ano após ano, e esse é um dos motivos pelos quais você não conquista. Porque você sempre volta à estaca zero e começa o trabalho do zero. Então, não que não se reavalie trabalho, é preciso muitas vezes reavaliar e às vezes se corrigir rumos, mas você precisa fazer com mais coerência, com mais cuidado, porque o que levou certamente os clubes brasileiros a viver esse período difícil financeiro que invariavelmente todos os clubes brasileiros passam, por dívidas enormes, dívidas que tomam muito do seu capital anual que poderia ser investido no futebol, foi exatamente essa rotatividade indiscriminada, né? Porque isso certamente eleva o gasto a valores que você não pode cumprir e que tem que empurrar para outra temporada, e vai criando uma bola de neve muito grande que prejudica o todo. E aqui no Internacional você sente isso da direção? Claro, senão você não estaria aqui. Não, só estou aqui exatamente porque entendemos todos nós que esse é o caminho para o Internacional, né? Porque claro que isso tem um ônus, né? Sim. Quando inicia a temporada e às vezes as coisas não andam tão bem, patina um pouquinho como patinou agora, o torcedor e todo mundo em volta começa a falar em contratação. E você sabe que não existe esse jogador que você quer. E se existe, você às vezes não tem condição financeira para fazer a grande contratação. Então você tem que encontrar mecanismos, trabalhar sempre com o cuidado de, para tentar sair do buraco, você não cave um buraco mais fundo. É muito comum, né? Sim. Você já está numa situação difícil financeira e aí vem a pressão e aí você aumenta os seus gastos, você já sabe que não tem condição na temporada de honrar esses compromissos, você acaba entrando mais fundo, é mais difícil para sair, né? Mas tem ônus, porque ninguém na hora da paixão começa a raciocinar com essa razão que queremos nós. Mas eu estou aqui juntamente com a direção do Internacional exatamente porque acreditamos que podemos fazer com responsabilidade, com o cuidado que o clube merece, a construção de uma equipe vencedora para as próximas temporadas que o Inter tem pela frente. E para essa Libertadores, mano, o time ele é bem diferente do que era o ano passado. Você tem peças, por exemplo, experientes como o Arangues, que vai chegar, você tem o Mercado, que é muito experiente, que é um cara que é conhecidíssimo na América do Sul, na Libertadores. É um cara que te impõe respeito nos adversários. O Luiz Adriano, que é um cara que é campeão de Libertadores, né? Pelo Palmeiras, pelo próprio Internacional, é campeão do mundo, um garoto ainda, mas tem uma história aqui dentro. Você tem os meninos da base que você promoveu, porque você teve que abrir espaço e abrir espaço para a base. Que tipo de Internacional chega na Libertadores com um time mesclado, jovens e experientes? É o time ideal, perfeito, que você imaginou quando você foi dormir lá em dezembro, no teu travesseiro, descansando e acordou para a pré-temporada? Eu acho que a gente está caminhando para ter um time de Libertadores, do nível de Libertadores, né? E não tem outro caminho que não seja mesclar os jogadores mais experientes com os jogadores mais jovens, os jogadores feitos na base do Internacional, porque eles dão uma oxigenação para o grupo e dão mais vida aos jogadores experientes, e que do outro lado passam para esses jogadores passagem que tiveram em competições anteriores, em lugares importantes, né? Estava vendo a transmissão essa semana de um jogo de Champions, e aí Haaland fez 5 gols num jogo só, né? E no momento em que Haaland fez 5 gols num jogo só, o narrador lembrou que só outros 2 jogadores haviam feito 5 gols num jogo de Champions. Um deles está no teu time. time. Um deles está no Internacional. E como às vezes a gente não valoriza os nossos, eu pensei nessa hora, né? E eu acho que é isso, é uma coisa nossa de brasileiro, né? Que a gente precisa aprender, que os nossos também têm valor, que os nossos andaram e andam pelo mundo fazendo o bonito pelo futebol brasileiro, onde passam, na sua grande maioria. E a gente tem, felizmente, o Luiz Adriano aí no nosso elenco a partir de agora.
O Luiz Adriano, que fez 5 gols numa edição de Champions jogando pelo Shakhtar da Ucrânia. Exatamente. Onde ele teve muito sucesso lá. É um jogador muito experiente, é um jogador que, para mim, na Libertadores do Palmeiras, foi um dos principais nomes, né? Era um cara que abria espaço, fazia ali a parede. Aliás, o Luiz Adriano vai jogar nessa função que ele jogava parecido com o Palmeiras, que, aliás, você chegou a trabalhar com ele no Palmeiras um período ali, né? Rapidamente, mas porque a minha passagem pelo Palmeiras foi rápida, mas o Luiz Adriano está aqui também porque tivemos essa passagem e vimos o nível do profissional que era, jogando, não jogando, iniciando o jogo, entrando durante o jogo, sempre fez gol por onde passou. Sim. É um especialista, sabe fazer a função como poucos, né? E ainda tem um fator importante, pode também jogar ao lado de um outro atacante mais central, o que enriquece as possibilidades que a gente tem como alternativa a partir de agora. Me corrige se eu estiver errado. O Luiz Adriano do Palmeiras, ele estava até um pouco mais com massa muscular. Hoje eu, pelo menos aqui nos bastidores, encontrei com ele, senti ele um pouco mais definido. Até para ele ter um pouco menos assim de até peso na questão de musculatura mesmo, para ele ter mais agilidade e de repente ser esse segundo? Vamos ver, as equipes elas vão se formando, né? Luiz está assim porque também foi para um outro futebol onde não se trabalha tanto, não se valoriza tanto a massa muscular. Sim. Também ganhou uns anos, a idade chega para todo mundo, você perde um pouco de massa muscular, então você compensa com outras coisas, né? Está mais móvel, está mais experiente, sempre foi muito inteligente para fazer todos os movimentos, então você acaba ganhando com esse tipo de jogador exatamente essa possibilidade tática pela cultura que desenvolveram ao longo da carreira, de utilizá-lo às vezes um pouco atrás de um atacante principal, ou às vezes ao lado com 2 atacantes, são jogadores completos, eu diria. Às vezes você tem um, mas ele não tem mobilidade, às vezes você tem um, ele faz muito pivô, mas não tem profundidade. Aí às vezes você acha um jogador que trabalha muito bem saindo da área, mas não cabeceia. Luiz Adriano tem todos esses fundamentos de um jogador de futebol, e é por isso que a gente quis tê-lo aqui. Mano, qual que é, assim, é claro que Flamengo, Palmeiras são os times que na Libertadores são muito fortes, vem conquistando, vem se revezando, inclusive, nas conquistas. Mas como é que você vê os times brasileiros? A gente vê o Atlético aí, o Corinthians também é um time que tem ali sua experiência, tem um técnico muito jovem, que inclusive você trabalhou com ele no Corinthians, que é o Fernando Lázaro. Como é que você vê os brasileiros, assim, nessa disputa da Libertadores esse ano? Eu vejo o Palmeiras à frente de todos os outros brasileiros porque tem trabalho que sustenta aquilo que individualmente os jogadores podem apresentar, né? Hoje você vê um Palmeiras e você começa a elogiar quase todos os jogadores. Isso é mérito do seu treinador, que conseguiu montar uma equipe, tirar o máximo dela e fazer quase que todos os jogadores crescerem individualmente. Se você vai ver 4 anos atrás ou 3 anos atrás, você não tinha essa avaliação sobre todos os jogadores do Palmeiras como se tem hoje. O Flamengo individualmente é um clube que leva mais jogadores já porque tem uma capacidade de investimento maior, né? O preço do mercado ficou alto para todo mundo, com a chegada das sociedades anônimas hoje, 5 milhões de dólares virou pouco dinheiro, né? Então a gente tem que entender que a construção de um time é mais importante do que tudo. O Internacional não pode se espelhar no Flamengo. O Internacional tem que se espelhar no Palmeiras, que é que o trabalho construído faz os jogadores individualmente quase que todos crescerem, como a gente conseguiu fazer no ano passado, e a partir desse crescimento, como equipe, a gente estar à altura dos outros para se colocar na disputa. Esse é o caminho que nós escolhemos. Ou seja, a tua estratégia é não querer esse favoritismo, é deixar aqui quietinho e vamos lá surpreender. Geralmente o favoritismo você estabelece por uma equipe olhando individualmente jogador por jogador, né? Você compara jogador por jogador, aí não tem jeito. A trajetória dos jogadores os coloca acima dos outros, né, na avaliação. Mas a montagem de uma equipe, a construção de uma equipe faz você igualar
as questões individuais e às vezes até superá-las. É esse o caminho. Nós certamente não vamos ser apontados como favoritos, e não é uma questão de ser bom ou ser ruim, é uma questão de ser real, né? Eu acho que os campeões, como o Internacional, campeões de Libertadores do mundo, quando entram numa competição, sabem que a obrigação é passar pela primeira fase. Esse é o terror do campeão, que nem eu falo, que é a pressão maior, porque se você não passa, é fiasco, né? E depois que você passa, é tudo igual. É responsabilidade compartilhada, 50-50. E aí vai depender do momento. Esse aqui é o 45+3, que é o nosso programa aqui, o nosso podcast, o nosso videocast dentro do canal da Libertadores, da Comebol, né? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, né, professor Mano Menezes, para assistir esses conteúdos aqui da Libertadores. E eu quero te perguntar, Mano, sobre qual é o teu grande jogo de Libertadores? Qual é o jogo inesquecível que você tem ali na beira do campo em Libertadores, que você fala, esse aqui é inesquecível, esse aqui eu não vou guardar para sempre? A estreia, né? Primeiro jogo de Libertadores. Como é que foi? Eu passei por um teste de fogo no meu primeiro jogo de Libertadores. A gente jogou contra o Cerro Porteño, no Paraguai. E esse dia eu estava olhando, é a 44ª participação do Cerro Porteño na Libertadores. É muita tradição. É muita tradição, é muito conhecimento. Então você enfrentar um time assim sempre é muito difícil. A gente venceu 1-0, o gol do Lucas Leiva na época. Mas mesmo assim, aos 44, Sarra defendeu um pênalti de El Tigre, que havia jogado no Flamengo, e depois que estava lá no Cerro. Então sempre esse primeiro jogo marca muito, né? Outros enfrentamentos, acho que com o Corinthians a gente teve um grande jogo com o Flamengo. O jogo do Pacaembu foi um grande jogo, que a gente venceu de 2-1, embora não tenha passado por esse gol que me referi antes, né? Fiz um jogo com o Cruzeiro, um enfrentamento muito bom com o River Plate, já River campeão da Libertadores com o Gallardo. E empatamos na Argentina, empatamos em Belo Horizonte e fomos eliminados nos pênaltis. Foi uma disputa muito bonita, tática pura nos dois jogos, né? O River já com aquele time campeão de altíssima qualidade, e a gente no Cruzeiro também tinha um time muito experiente, muito qualificado, e por isso foi uma grande disputa. Foi quartas de final, assim? Foi oitavas de final. Oitavas de final. Foi na segunda Libertadores com o Cruzeiro. A gente jogou 2 seguidas. Sim. A primeira fomos eliminados pelo Boca Juniors. Que é aquele jogo. E essa fomos eliminados pelo River Plate. Às vezes no sorteio é cruel, né? Naquele momento, nas oitavas, todo mundo não queria pegar o River. A gente foi sorteado. Quando saiu o sorteio, eu me lembro que ficou aquela coisa, sempre tem, né? Sempre tem. Quando tem aquele sorteio lá, que aliás... Mas às vezes o sorteio também aponta um adversário, tem gente que acha que vai ser barbado e não é, né? Pois é, né? Já viu, né? A gente já viu vários episódios, né? Lembra da história do Corinthians lá, o Guarani do Paraguai? A Libertadores é duríssima, né? Por isso, né? Por isso que é tão fascinante, né? Que é um dos campeonatos mais duros do mundo, não tem jogo, né? Fácil. O que é pior, pegar uma altitude ou de repente aquele time que você não tem tanta informação e que você não consegue preparar bem um jogo para uma partida? Hoje não tem falta de informação. Não, né? Hoje, do jeito que o mundo ficou, né? Se você não se informar é porque você... Foi errado. Está errado. Faltou trabalho. Correu errado. E não pode faltar trabalho no tipo de estrutura que a gente tem, no alto nível que o futebol chegou. Agora, jogar na altitude é muito ruim. É muito ruim. Você praticamente tem que repartir a equipe em campo. Uma turma defende, uma outra turma ataca, né? E fica um jogo muito aleatório. E os clubes brasileiros têm sofrido muito ao longo da história aí com jogos dramáticos. Tem que contratar aquele volante que é o balão de oxigênio, né? Deixar ele no banco, né? É verdade. Mano, como é que você, nos últimos anos, foi se moldando como profissional? Você teve um período que trabalhou, e teve um período que você simplesmente foi o mano vovô. Como é que foi esse período familiar aí que eu sei que você... hoje está totalmente voltado para o trabalho aqui no Internacional, Libertadores, todas as competições que vêm pela frente, mas você ficou marcado como o vovô Mano Menezes, né? A vida da gente, do futebol, ela é muito dura para a convivência familiar, né? O futebol te toma a tua vida. Ele te dá muitas coisas, mas ele toma a vida
para quem quer realmente levar a sério, se dedicar como tem que ser, ele toma. Então, muitas vezes você nem tem condição de conviver com seus familiares como você gostaria, né? A minha estada no Internacional, ela tem me propiciado as duas coisas. Estar trabalhando num lugar onde eu gosto de estar trabalhando e, ao mesmo tempo, estar perto do Lucas e dos familiares um pouco mais do que costumeiramente eu estava. Então, tem sido muito gostoso, eu tenho conseguido aproveitar bem. Embora de períodos em períodos é bom você dar uma parada, exatamente porque é desgastante, porque chega numa hora você está no limite de coisas que você não quer mais passar, e aí é bom dar uma respiradinha, sair um pouco, deixar outras pessoas trabalharem e passarem por esse desgaste, porque quando você está fora, você geralmente é muito bom, né? Você não joga, você não perde, não bota o seu time em campo, você só tem boas ideias, né? Quando você tá lá, a coisa é mais dura e mais real, e o futebol é muito duro e muito real. E teve um momento assim que eu percebi, você me corrige se eu estiver errado, que você ficou mais ativo nas redes sociais, né? Você tava um mano mais falante, gravando vídeos, chamando o torcedor, conversando com seguidores. Foi uma percepção de que hoje em dia tudo é rede social, né? Daqui a pouco, quando a gente terminar a entrevista, vai ter uma foto lá no Instagram, nossa. Enfim, você teve essa percepção também que o técnico não basta só se comunicar via entrevista coletiva, tinha que ter essa coisa mais próxima que a rede social tem? Nunca a gente viveu um mundo como estamos vivendo agora, em que a imagem passa a ser uma coisa muito importante, e a comunicação de você mais direto com as pessoas também, né? A entrevista coletiva de jogos de futebol, ela é muito cruel com o treinador ou com qualquer pessoa que esteja exposto diante de um microfone. Você geralmente está exposto a perguntas desagradáveis, às vezes, né? E aí se passa a ideia de que você é aquilo o tempo inteiro. Sim. Ou a tua imagem na beirada do campo, lutando, quase que se degladiando para ganhar uma partida de futebol, brigando. Então as pessoas podem pensar que você é aquela pessoa. E na verdade você não é. Sim. Aquilo é um jogo de futebol. Como diz o Abel, na área técnica, fizemos quase tudo para ganhar o jogo. Claro. Né? E aí depois passou-se a perceber que era importante a gente mostrar para as pessoas o outro lado de como você realmente é, que você é quase parecido com elas. Normalmente você também sorri, você também brinca, você também tem família. Vai à praia, gosta de fazer seu churrasquinho, gosta de tomar sua cerveja, seu vinho, como todo mundo. Claro. Né? E a gente, ao passar isso para as pessoas, desmistifica um pouco essa coisa do turrão, do durão, que o futebol, às vezes, né, acaba te restringindo como imagem. Claro. E as pessoas passam a achar que tu é só daquele jeito. E porque no futebol, né, como diria o nosso amigo Muricy Ramalho, não tem por favor, né? Não. Então, e às vezes você tá ali na beira do campo, como ficou famoso aquele episódio lá com o quarto árbitro, cara, aquilo ali é de jogo. Quem nunca fez, que atira a primeira pedra, que nunca xingou um árbitro, né? Eu xingo na pelada. Eu acho que a gente no Brasil tem uma coisa que a gente precisa modificar com urgência. Você já notou que na Europa inteira não tem aquele microfone na beirada do campo, do lado da área técnica? O cachorro ali, que parece um cachorro. Do treinador? Não tem. Porque lá já sabe que aquilo que o treinador fala ali faz parte do jogo de futebol. Então, a Premier League, por exemplo, que é dona das imagens todas, não acha bonito ficar mostrando aquilo para as pessoas. O único lugar que se acha bonito é aqui. Aí sai aquelas coisas horrorosas que de vez em quando sai ali, né? E que a gente pode evitar de passar para as casas das pessoas, né? Então eu acho que a gente também podia se preocupar um pouco em proteger os personagens que fazem parte do futebol. Quando você faz uma coisa errada, tem a lei do jogo ali para te punir. O árbitro tá ali, ele te tira, ele te exclui do jogo, você é julgado, você fica 3 jogos, 4 jogos fora, né? Mas não precisa o mundo inteiro te punir. Imagina se nós fôssemos gravar tudo que o torcedor fala no estádio de futebol.
Não dá. Aí não dá, ia ficar feio pra caramba também, porque ele ofende, ele xinga, aquilo ali faz parte do jogo, o treinador também. E as regras do jogo, acho que o Luiz Castro, técnico do Botafogo, abordou um pouco sobre isso, né? A entrada da polícia daquele jeito em campo, a história do jogo, né? Ele tem uma certa razão, né? Tirando às vezes quando se atenta contra a vida de alguém ou quando se tenta agredir uma pessoa. Fora isso, todo mundo está dentro da regra do jogo e vai ser punido e julgado pela regra do jogo. Acho que assim estaria bom. E voltando à história das redes sociais, você se acostuma, você mesmo grava? Porque você tem a Camila Menezes, que é a tua filha, que te acompanha há muitos anos já, né? Na tua imagem, na tua assessoria, mas você se grava ali? Como é que é? Não, às vezes eu faço a gravação mesmo com o próprio telefone. Tá com intimidade ali com a tecnologia? Não tanto quanto vocês, né? Não tanto quanto o pessoal da rede social, porque são bons pra caramba nisso, mas aí a gente grava, eu mando pra Camila, a Camila faz às vezes uma pequena edição, tira alguma coisinha importante ou pede para gravar de novo, que não ficou tão bom. Como eles têm mais conhecimento do que eu, aí edita ou publica, né? Uhum. Mas quem controla mesmo a rede social como um todo é a Camila, porque eu também tenho a minha atividade principal e a minha preocupação é só com a minha atividade principal, eu prefiro que seja assim. Daquele Mano Menezes que estreou contra o Cerro Porteño naquele jogo lá que vocês venceram de 1-0, para esse Mano que vai estrear agora, depois que a gente tiver já conhecimento dos adversários e tudo mais, qual que é a principal mudança? O que aquele Mano fez que este Mano não faria? O futebol mudou, Renan. Antigamente nós tínhamos posturas mais tradicionais. Hoje o futebol exige que você seja mais audacioso. Todas as equipes mudaram de comportamento. Hoje, se você pegar uma equipe no interior do Rio Grande do Sul, ela sai numa construção do goleiro, termina na última linha ofensiva, né? Coisas que antes não existiam. Na Libertadores também, você está vendo que o futebol trouxe novos ingredientes para o jogo, né? Então você também tem que entender que é necessário você também propor novos ingredientes ao jogo. E quem não entende isso não consegue atender a expectativa hoje e fica para trás. Uhum. Né? Então não se trata às vezes da sua preferência só, se trata da necessidade que o futebol apresenta hoje. Então eu tenho quase aí 17 anos depois dessa estreia e você aprende muito na caminhada. A caminhada te ensina mais do que tudo, né? E trago esse ensinamento de competição que exige tudo do seu time, né? Saber jogá-la faz com que esse aprendizado que você traz das outras edições todas, você pode passar para os teus jogadores, muitos deles que ainda não sabem o que é uma Libertadores. E claro que nessa caminhada teve a seleção, né? Foi um período que eu sei que você ficou com aquele gostinho de quero mais, mas foi um período legal da tua vida, né? Foi muito legal. As pessoas não têm ideia do que é a grandeza da seleção brasileira, né? Só quem vive lá no dia a dia sabe o que é quando você viaja pelo mundo, o respeito que as pessoas têm, a admiração que as pessoas têm pelos brasileiros e pelos jogadores brasileiros. Então você fazer parte desse, eu diria, o suprassumo do futebol em termos de seleção é algo muito especial. E eu me sinto muito gratificado e muito realizado como treinador de ter passado lá. Ficou um gostinho de quero mais, porque todo trabalho interrompido que você não consegue levar até o fim, é óbvio que você fica com esse gosto. Mas a vida é assim, né? A seleção, pelo fato de eu ter passado na seleção e ter estado, sou um treinador conhecido quase que no mundo todo. Onde você passa, as pessoas te conhecem, falam sobre a seleção brasileira e tem referências sobre algum jogo que eles viram em algum lugar em que eu estava dirigindo como treinador. Recentemente fui na Arábia, dirigi o Al Nassr, time que agora está jogando o Cristiano Ronaldo, Talisca, e tinha um jogador do Uzbequistão entre os nossos jogadores, e
e os colegas deles, quando ele foi para a seleção, queriam saber como era o treinador que tinha dirigido a seleção para dirigir ele como jogador. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo que fica marcado para o resto da vida de um treinador. O cara queria saber, poxa, você treinado pelo técnico da seleção brasileira. Como os jogadores brasileiros pensam, como o treinador brasileiro pensa, o que eles fazem diferente da gente. É isso que é muito legal quando você viaja pelo mundo e nos grandes times onde eu passei na China, sim, no Shandong Luneng, também tinha 6 nacionalidades, e agora fui na Arábia, tinha 10 nacionalidades, então você vai convivendo com pessoas do mundo todo, né? E todas elas têm o mesmo tipo de sentimento em relação à seleção brasileira e futebol brasileiro. E como é que faz para se comunicar com 10 nacionalidades diferentes no elenco? Aí tem um cara que ajuda ali, né? Tem um tradutor. Sempre tem um cara que ajuda e que atrapalha bastante também. É né? mesmo? Porque imagina você traduzir do português para o mandarim, né? Tenho certeza absoluta que o tradutor não consegue traduzir, não consegue, com fidelidade aquilo que o treinador está falando. Então cria-se mesmo uma dificuldade de comunicação. Você fala muito menos do que você fala normalmente num trabalho onde não há essa barreira. E aí, não sei se você lembra de um vídeo que ficou conhecido do Kardec, né? Que ele dá uma bronca no vestiário e o cara fica dando a bronca no mesmo tom. Não aconteceu contigo? Não acontece, mas às vezes o cara faz o gesto só, mas não fala exatamente com a mesma veemência que você, porque aquele jogador que está ali é do mesmo país dele. E provavelmente aquele cara ali está ajudando ele a se manter empregado. Então ele passa a cuidar um pouquinho da relação muito mais do que dá uma segurada. Dá uma segurada, porque senão vai azedar para ele. Vai azedar para ele. E não tem jeito, né? A gente protege todo mundo, mas a gente protege mesmo a gente. A gente, né? E o Al Nassr, foi uma experiência legal, né? Quanto tempo? 8 meses. 8 meses. Né? Chegou a dar não chegou a dar uma temporada, mas um campeonato inteiro, né? Eu cheguei lá, não deu o campeonato inteiro. Ah, não chegou a dar o campeonato. Porque eu peguei no final de um campeonato, peguei na fase classificatória de grupos da Champions da Ásia. E aí a gente classificou na Champions da Ásia, jogou as oitavas, jogou as quartas e depois nós saímos. Uhum. Joguei com o time do Xavi, que é o Al Saad, do Qatar, que estava 35 jogos sem perder. A gente venceu as 2 deles, eliminamos eles na fase de grupos. Sim. Eles eram o grande favorito, mas nós passamos e eles ficaram fora. E você vai... Trabalhar com árabe sempre é muito difícil, né? Foi a minha primeira experiência com árabe, mas as pessoas já tinham me dito que era bem difícil. Voltaria, não? Porque o árabe... Volta. É bom. Tudo tem a parte muito boa, né? Porque o árabe não tem problema financeiro pessoal. Então, você trabalhar com jogadores que não tem problema financeiro nenhum, que tem a vida totalmente resolvida, né? É difícil você motivá-los como a gente motiva os nossos jogadores, por exemplo, que tem que cuidar da família, tem que cuidar da vida, tem que realizar as coisas, tem que construir praticamente tudo pela frente, né? Então você passa a ter um outro tipo de relação, né? Eles também, por ter muito dinheiro, não tem problema nenhum de bloquear trabalho de ninguém, se não está bom, de acordo com o humor do príncipe ou de quem quer que seja, daqui a pouco para tudo, né? Então essa instabilidade cria uma dificuldade um pouco maior. Mas o Al Nassr é um dos grandes times da Arábia, né? Um dos 2 maiores. O Hilal rivaliza aí com o Nassr. E então foi um trabalho que ofereceu condição da gente enfrentar treinadores do mundo todo, por exemplo. A Liga da Arábia, sim, só tinha 2 treinadores sauditas. Os outros todos eram treinadores do mundo todo. Então passou lá Capello, passou lá Leonardo Jardim, sim, era o treinador do meu maior rival, o Hilal. Então tem croata, tem egípcio, tem líbio, tem de tudo quanto é lugar. E você aprende muito jogando contra esses treinadores. Porque são muitas culturas táticas diferentes. Muitas culturas táticas diferentes. Tem treinador italiano, tem treinador... Chamusca está lá há bastante tempo e é muito respeitado lá. O Pérez, não o Marcelo.
E então você vai aprendendo bastante, enriquece a tua cultura tática. Você ganha um repertório ali. O que você viu, o que você te chamou a atenção, que você falou, isso aqui é legal? Se joga muito linha de 3, né? No mundo árabe, né? Em algumas... Que é uma coisa meio italiana, né? Que era... Uma escola italiana. Andar pelo mundo todo, né? A Holanda jogou muito linha de 3 em alguns momentos, né? E que eu achei que já iria estar mais presente na Copa quando tive na China, que se jogava mais ainda com linha de 3. Né? Você jogava com os coreanos, quase que todos os times coreanos jogavam com linha de 3, e muito bem trabalhados com linha de 3. Né? Os japoneses também, a gente enfrentou Sanfrecce e Hiroshima com linha de 3. Fomos à Austrália, jogamos com Adelaide, jogamos depois com Sydney FC, com linha de 3. Então já achei que na Copa anterior isso já teria um pouco mais de presença. Nessa começou a aparecer bem claro, nítido, né? Então que eu acho que é uma tendência, porque as equipes passaram a colocar muitos jogadores na última linha ofensiva. E para você marcar 5 jogadores, 6 jogadores às vezes na linha ofensiva, você tem que trazer numericamente mais jogadores para a tua última linha. Então, lá a gente conviveu muito com isso. E aí, quando aqui você tem ainda... E eu vou trazer um pouco para a América do Sul, né? Quando você coloca ali 3 zagueiros, aí fica aquela coisa assim, sensação de que é defensivo demais, não é? É cultural, né? É uma bobagem, né? Porque, na verdade, você está tirando um jogador da última linha para colocar no meio campo. Você tem 4, você está tirando um dos 4 e colocando para o meio campo. Você está ganhando o campo. Sim. Tá ganhando o campo. Mas de vez em quando tem que defender com linha de 5. Mas é só no processo defensivo. É um jogo com a bola, outro jogo sem. É um jogo lá e um jogo cá, né? Então você... E se confunde muito no Brasil também, linha de 3 com 3 zagueiros. Linha de 3 você pode fazer com 3 laterais. Você pode fazer com 3 volantes. Você pode fazer com um zagueiro, 2 volantes. Um zagueiro e 2 laterais. Sim. Você pode fazer com 2 zagueiros e um lateral. A seleção de 2002... 3 zagueiros, conforme se os zagueiros forem, né, mais lentos, pode ficar mais pesado. Mas nem é isso hoje que acontece. Hoje acabou o zagueiro lento, né? Do jeito que você marca alto, é necessário que os seus zagueiros tenham velocidade também de recomposição para acompanhar atacantes. Então o jogo ficou bem diferente em todos os aspectos. Qualquer maneira de jogar é boa, desde que bem executada. Isso é o mais importante. E falando em seleção, teve esse papo teu aí, né? Você ficou no noticiário aí de seleção. Papo. É só papo mesmo? Papo. É mesmo? Tem que entrevistar o Caio. É o Caio que sabe. Você ficou surpreso assim quando você viu? Você tomou um susto? Levantou da cadeira? Porque geralmente essas coisas, quando elas surgem na imprensa, elas têm um fundo de algum lugar, né? Mas essa aí realmente foi surpreendente. Não acho que essa seja a ideia da CBF hoje. Sim. Pelo noticiário a gente vê, né? Ela é bem nítida em alguns aspectos, em alguns movimentos, e até da mídia, né? Pela visão de trazer um treinador de fora, pela primeira vez no futebol brasileiro. Eu acho que tudo tem a sua hora. Se as pessoas acharem que deva ser feito, a gente respeita e vamos continuar trabalhando do mesmo jeito que a gente sempre trabalhou. Tem outras seleções no mundo que já tiveram técnicos estrangeiros. Sim. Até a de Portugal, que hoje é a grande escola de treinadores no mundo, a seleção agora é dirigida por um espanhol. Sim. Então, até seria uma certa incoerência nisso, né? Então, você vê que não tem essa, né? Eu acho que cada um, as pessoas têm o direito de escolher. Eu respeito a escolha de todo mundo. E o Ramon Menezes, que não é teu parente, que tá lá como interino, né? Para mim fez uma boa convocação, não sei se você vai concordar comigo, mano, mas de repente não podemos achar um novo Scaloni aí, ou a seleção que você já teve lá é mais complicado? Tem credencial, né? Né? Já começa sendo Menezes. Já tá aprovado, né? Ramon é uma pessoa muito, muito legal, muito correta. A gente teve o prazer de fazer o curso da Pro na Academy, na CBF com ele, a gente que eu falo dos outros treinadores também. Sim. Pois eu dirigindo o Cruzeiro e ele... Um Vasco, né? Não, ele não... O Vasco, ele era treinador, eu estava no Bahia.
No Bahia. Daí eu enfrentei ele como treinador um jogo, infelizmente, no jogo que ele caiu. Vocês ganharam? Ganhamos 3-0 lá na Bahia e o Ramon foi demitido. Ele estava no interior de Minas, não me lembro se era na Tombense ou algum lugar, a gente jogou... Isso no Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, e sempre trocamos mensagens. Eu gosto muito do jeito, da postura dele, um cara muito correto, desejo tudo de bom a ele sabe disso. Fez um ótimo sul-americano. Sim. Né? E tá aí, fazendo o que é para ser feito, que nem eu falo. Eu acho que fez uma boa convocação, foi coerente com as coisas que ele acredita e que as pessoas que estão com ele acreditam. Isso é sempre o mais importante, né? Opiniões sempre haverão em relação a opinião diferente da tua. Sim. Né? Mas você tem a responsabilidade, você tem que assumir ela e fazer aquilo que você acredita que seja o mais correto. Mano, a gente tá já chegando nos acréscimos, né? Porque o nosso podcast aqui é o 45+3, né? Tem sempre aquele acréscimo a mais, acréscimo né? de Copa do Mundo ou acréscimo de... eu tô chorando aqui com a Conmebol, com a Libertadores aqui para dar aquele acréscimo de Copa do Mundo para ver se a gente consegue ter um pouquinho mais de papo contigo. Mas eu quero te perguntar do rival. A gente tem que falar do rival aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul? Em qualquer lugar tem que falar do rival. Tem que falar da rival, né? Tem gente que tem medo de falar do rival. Hoje é bom falar. É bom falar do rival, Respeitá-lo. Respeitá-lo. Se preparar para enfrentá-lo. Fica aquela situação de que a gente falou muito aqui no podcast de montagem de elenco, né? O Inter trouxe peças importantes, caras renomados. Acho que o Luiz Adriano é um baita de uma contratação, uma das maiores do Brasil. Mas fica aquela coisa do... olhar para a grama do vizinho, trouxeram o Luiz Soares, tem que dar uma resposta. Internamente isso é comentado ou fica só resenha de torcida? Não, a parte externa no futebol influencia a parte interna. Não é só porque o torcedor acha isso ou acha aquilo. Não, é aquele torcedor que está mais empolgado ou menos empolgado, ele vai ao estádio no domingo e ele incentiva mais ou incentiva menos de acordo com a empolgação. Sim. Né? Então... por isso é que você se preocupa também em trazer esse fator positivo, trazendo jogadores como o Luiz Adriano, o Grêmio trouxe o Luiz Soares, né? Porque o torcedor compara, na cabeça dele ele compara, ele olha e diz assim, temos condição de enfrentá-los e ganhar o jogo. Ou ele olha e pensa que não tem condição. Né? Então isso vai estar presente no jogo, vai estar presente no humor do torcedor. E o humor do torcedor é a razão principal de um clube de futebol. Nós estamos aqui trabalhando todos os dias, construindo um time, querendo ganhar os jogos para o torcedor. O torcedor é o número 1 desse objetivo final. Né? Nós, profissionalmente, saímos ganhando com vitórias, né? Ganhamos reconhecimento, né? Alguns mais dinheiro, tudo é verdade. Esse é o lado profissional. Mas tem o lado da satisfação de você ver a felicidade do seu torcedor. Essa é a maior de todas. Mano, pra fechar, eu queria que você, já que você falou do torcedor e falou tão bem do torcedor, deixasse um recado pra torcida colorada que volta a Libertadores, que tem essa ansiedade de títulos, que deposita muita esperança nesse time, no teu trabalho, para essa temporada de 2023 e principalmente para essa Conmebol Libertadores que vai começar pro Colorado. Primeiro é pedir mesmo de coração aberto o apoio do torcedor colorado, porque nós vivemos um momento em que as conquistas não estão presentes para essa empolgação. Quando essas coisas acontecem, a gente precisa mais do torcedor, a gente precisa mais do apoio, a gente precisa que ele esteja ao nosso lado para passar por jogos que só com a ajuda dele nós vamos passar. Que temos um exemplo aqui do jogo do Colo-Colo na Sul-Americana da temporada passada. Né? Só passamos por aquela dificuldade, por aquele Colo-Colo, na circunstância que aquele jogo foi, porque o torcedor lotou o estádio, porque o torcedor empurrou o time, que o torcedor fez uma recepção de gala para a equipe. Né? E isso faz parte de jogos da grandeza como esses que nós vamos jogar. Então teremos 3 jogos na fase de grupos dentro da nossa casa, lotar o Beira-Rio lotado, com o apoio do torcedor, ele é muito forte, o adversário sente isso, mas principalmente a gente que está lá dentro sente o apoio vindo da arquibancada e nos torna muito mais fortes, e nós queremos contar com ele.
Mano, obrigado por atender a gente aqui no podcast 45 mais 3. Eu já estourei todos os acréscimos aqui. Foi acréscimo de Copa do Mundo mesmo, dentro da Libertadores da América. Obrigado mesmo. Se você não se inscreveu no canal da Libertadores, se inscreve, porque tem muito conteúdo especial, começando a Libertadores 2023. E esse é o podcast 45 mais 3, com grandes personagens, como esse papo espetacular que a gente teve com o técnico do Internacional, Mano Menezes. Fique esperto que vai ter muita coisa. Valeu.